Trabalhe 4 horas por semana. O livro The 4-Hour Workweek foi escrito por Timothy Ferriss, um escritor americano, ativista educacional e empresário. Este livro fez parte da lista dos mais vendidos do New York Times por mais de 4 anos. Ele teve essa ideia enquanto trabalhava 14 horas por dia. Frustrado com o excesso de trabalho e a falta de tempo livre, Ferriss tirou um período sabático de 3 semanas para a Europa. A gênese do livro foi sua fuga de um estilo de vida workaholic. Em A Semana de Trabalho de 4 Horas, você descobrirá técnicas poderosas para aumentar seu tempo e liberdade financeira, permitindo que você desfrute de uma variedade de opções de estilo de vida. Ao automatizar fluxos de rendimento passivos e libertar-se de tarefas improdutivas, pode abraçar o estilo de vida dos novos ricos, uma vida caracterizada por ter, fazer e ser o que realmente deseja. Este livro é um recurso indispensável para indivíduos interessados em trabalhar por conta própria e estabelecer um equilíbrio sustentável entre vida pessoal e profissional. Introdução. Trabalhe 4 horas por semana gira em torno de se libertar da monótona armadilha das 9 horas às 17 horas e permitir-se trabalhar em qualquer lugar enquanto alcança um sucesso notável. Ao contrário de trabalhar mais horas, o livro enfatiza a importância de trabalhar de forma mais inteligente e reduzir horas, ao mesmo tempo que se alcançam resultados iguais, se não superiores. Ao implementar as estratégias descritas neste livro, você poderá revolucionar seus hábitos de trabalho e desbloquear um mundo de possibilidades, ao mesmo tempo que mantém sua produtividade e eficácia. Abrace os princípios da semana de trabalho de 4 horas e embarque em uma jornada rumo à libertação da rotina de trabalho tradicional. Descubra como otimizar seu tempo, melhorar suas perspectivas financeiras e estabelecer uma vida onde o trabalho não seja um obstáculo, mas um meio de perseguir suas paixões. Quer você seja um aspirante a empreendedor ou um profissional corporativo em busca de um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, este livro é um guia inestimável que o capacitará a criar um estilo de vida gratificante e flexível, alinhado aos seus objetivos e aspirações. Vamos começar. Etapa 1. Definição. Antes de nos aprofundarmos no que você precisa fazer para aumentar seu tempo e liberdade financeira, Tim Ferriss resume o processo pelo qual você passará em 4 etapas. Deal. D para definição. Essencialmente, você deve definir o que fará e compreender as regras. E para eliminação. Em seguida, você irá reiniciar e eliminar o desnecessário. A para automação. O próximo passo é automatizar tudo o que for possível. Isso pode incluir terceirização, L de libertação. Finalmente, a parte em que você sai e vive isso. O dinheiro é multiplicado em valor prático dependendo do número de questões que você controla, o que você faz, quando, onde e com quem você faz. Tim chama isso de multiplicador de liberdade. Você tem opções e a capacidade de escolher, e Tim enfatiza que esse é um poder real dentro de você. Se você seguir os passos simples de Tim, verá o que pode alcançar com o mínimo de esforço e custo. E a realidade é que Tim acredita que você pode ganhar muito mais dinheiro fazendo muito menos do que faz atualmente. As regras. A aposentadoria é o seguro do pior cenário. Planejar a aposentadoria não deve fazer parte do seu plano. A ideia é que seu trabalho seja tão agradável e viável que você possa continuar trabalhando sem se aposentar. Juros e energia são cíclicos. A melhor maneira de manter seu estilo de vida é alternar períodos de descanso e trabalho-atividade. Planeje mini aposentadorias ao longo da vida. Quando você estiver em um ciclo de trabalho, você trabalhará com todo o seu potencial e, em seguida, permitirá o descanso necessário durante uma pausa. Menos não é preguiça. As pessoas presumem que, ao fazer menos, você é preguiçoso. A sociedade estereotipa aqueles que trabalham mais e por mais horas como melhores. Isso não é verdade. Você pode trabalhar menos e ainda assim ter o mesmo sucesso. O tempo sempre precisa ser corrigido. Nunca aparecerá o momento certo para fazer as coisas essenciais da sua vida. Você está largando o emprego, tendo um filho ou mudando de casa. Você não pode continuar adiando essas coisas até que chegue a hora certa, porque essa hora pode nunca chegar. Peça perdão, não permissão. Este é a chave. Você deve aprender com seus erros para crescer. Não permita que outras pessoas digam não ou lhe neguem uma oportunidade. Experimente primeiro e peça desculpas se não funcionar. Enfatize os pontos fortes, não resolva os pontos fracos. Os músculos são mais poderosos e têm mais impacto em sua vida do que suas fraquezas jamais terão.
As coisas em excesso tornam-se o seu oposto. Existe algo muito bom. Lembre-se disso, pois eventualmente eles se tornarão um fardo. O dinheiro por si só não é a solução. De acordo com o ponto anterior, é necessário mais dinheiro. A resposta é apenas às vezes dinheiro. A renda relativa é mais importante que a renda absoluta. A renda relativa utiliza duas variáveis, o dólar e o tempo, geralmente 1 hora. Neste livro, o autor sugere que a angústia é ruim. A dor só irá derrubá-lo, tornando-o mais fraco e menos confiante. Qualquer pessoa que faça críticas a você ou seja abusiva só está lhe causando dor. Encontre pessoas que sejam modelos positivos, que o incentivem e o ajudem a crescer. Medo. Ferris explica que a maioria das pessoas evita o medo e finge que é algo completamente diferente. Eles negam o medo e permanecem otimistas. Tim usa o exemplo de alguém que está infeliz, mas evita largar o emprego. Continuarão a negar a sua infelicidade e permanecerão confiantes de que o seu trabalho melhorará com o tempo, ou que o seu rendimento aumentará. O medo assume muitas formas, e normalmente não o chamamos pelo seu nome de 4 letras. No entanto, o medo em si é bastante indutor de medo. Tim sugere que você siga os seguintes passos para eliminar o medo do desconhecido e permitir-se saltar. 1. Enfrente seu pesadelo e defina exatamente o que ele é. Considere qual é a pior coisa que poderia acontecer. Defina o pior cenário. 2. Identifique como corrigir ou reparar o pior cenário. 3. Defina os benefícios temporários ou permanentes e os resultados prováveis do cenário que você está considerando. 4. Pergunte a si mesmo, se você fosse demitido hoje, como administraria suas finanças a partir daqui? 5. Identifique o que você está adiando ou evitando por medo. 6. Ao evitar essas coisas, isso está custando caro? Seja isso financeiro, emocional ou físico. O que você está esperando? Redefinir e eliminar. Tim usa o conceito de dreamlining em vez de simplesmente estabelecer metas. É exatamente o que parece, considerando seus sonhos e planejando realizá-los. Tim explica que sonhar é diferente do estabelecimento de metas de 3 maneiras significativas. 1. Os objetivos mudam de desejos ambíguos para etapas definidas. 2. As metas devem ser irrealistas para serem eficazes. 3. Centra-se em atividades que preenchem o vácuo criado quando o trabalho é removido. Viver como um milionário exige fazer coisas interessantes, e não apenas possuir coisas invejáveis. Guia do Tim para criar a vida dos seus sonhos. O que você faria se não houvesse nenhuma maneira de falhar? Se você fosse 10 vezes mais inteligente que o resto do mundo, tenha 2 cronogramas separados, um de curto prazo, por exemplo, 6 meses, e outro de longo prazo, 12 meses. Com esses cronogramas, você precisa adicionar 5 coisas com as quais sonha, seja algo que sonha ter, ser ou fazer. Você está desenhando um espaço em branco? Se isso não o inspirou, considere o que você faria se tivesse 100 milhões. Como isso afetaria seus sonhos e o que é que te deixaria animado para acordar de manhã? O que ser implica? Converta cada ser em um fazer para torná-lo acionável. Identifique uma ação que caracterizaria esse estado de ser ou uma tarefa que significaria que você o alcançou. Quais são os 4 sonhos que mudariam tudo? Identifique 4 objetivos principais e considere como eles mudariam sua vida. Determine o custo desses sonhos e calcule sua renda mensal desejada, RMD, para ambos os cronogramas. Colocamos isso em ação e consideramos suas receitas, despesas e fluxo de caixa mensal. Defina o RMD, renda mensal desejada, necessário para realizar seus sonhos. E então, quando você tiver o valor mensal, divida por 30. Este é agora o seu RDD, renda diária desejada. Determine 3 etapas para cada um dos 4 sonhos no cronograma de 6 meses. E dê o primeiro passo agora. Divida os sonhos e comece a agir de acordo com eles imediatamente. Você deve dar este primeiro passo para começar a transformar seus sonhos em realidade. Etapa 2. Eliminação. 1. Eficácia e eficiência. Tim explica as diferenças entre ser eficaz e ser eficiente. Ser eficaz é agir de uma forma que o ajude a alcançar seus objetivos. E ser eficiente é agir em qualquer tarefa da maneira mais produtiva possível. O problema, explica Tim, é que a abordagem padrão é muitas vezes eficiente, independentemente da eficácia. Portanto, é fundamental compreender que fazer algo sem importância, mas muito bem, não o torna, por padrão, essencial. E da mesma forma,
Gastar muito tempo em uma tarefa específica também não a torna necessária. Duas leis a considerar. Lei de Pareto: 80% dos resultados resultam de 20% das causas. 80% das consequências fluem de 20% das causas. 80% dos resultados vêm de 20% do esforço e do tempo. 80% dos lucros da empresa vem de 20% dos produtos e clientes. 80% de todos os ganhos do mercado de ações são realizados por 20% dos investidores e 20% de uma carteira individual. Lei de Parkinson. A lei de Parkinson determina que uma tarefa aumentará em importância, percebida e complexidade em relação ao tempo alocado para sua conclusão. É a magia do prazo iminente. Se eu lhe der 24 horas para concluir um projeto, a pressão do tempo forçará você a se concentrar na execução, e você não terá escolha a não ser fazer apenas o essencial. Por outro lado, se eu lhe der uma semana para completar a mesma tarefa, serão 6 dias transformando um pequeno morro em uma montanha. Tim explica que, a partir disso, você pode abordar o aumento da produtividade de duas maneiras, e, curiosamente, essas abordagens são tecnicamente opostas. Limite as tarefas às importantes para diminuir o tempo de trabalho, 80-20. Reduzir o tempo de trabalho para limitar as cobranças ao que é importante, lei de Parkinson. Tim explica que sua melhor abordagem é usar os dois conceitos juntos, e a melhor maneira de fazer isso é identificar algumas tarefas que são críticas e que contribuirão para a maior parte da sua renda. Depois, programe essas tarefas com prazos claros e dedique pouco tempo a elas. Pergunte a você mesmo as seguintes questões. 1. O que você faria se tivesse um ataque cardíaco e tivesse que trabalhar 2 horas por dia? 2. E se você tivesse um segundo ataque cardíaco e tivesse que trabalhar 2 horas por semana? O que você faria? 3. O que você removeria se tivesse uma arma apontada para a cabeça e tivesse que parar de fazer 4 ou 5 de diferentes atividades demoradas? 4. Quais são as 3 principais atividades que utilizo para preencher o tempo e me sentir produtivo? 5. Quem são os 20% das pessoas que produzem 80% do seu prazer e o impulsionam para frente, e quais 20% causam 80% da sua depressão, raiva e dúvidas? 6. Se esta for a única coisa que realizo hoje, ficarei satisfeito com o meu dia? 7. Você está inventando coisas para fazer para evitar as coisas importantes? Se faça essas perguntas e análise. Permaneça ignorante. Todos nós já ouvimos a frase ignorância é uma bênção antes, e Tim acredita firmemente que a ignorância é uma bênção, e também pode ser prática. É imperativo que você aprenda a ignorar ou redirecionar todas as informações e interrupções que são irrelevantes, sem importância ou irracionáveis. Interrupções. Tim identifica 3 interrupções, que muitas vezes atrapalham a conclusão do início ao fim de qualquer tarefa. Desperdiçadores de tempo. As perdas de tempo incluem reuniões, telefonemas, navegação na internet, e-mails e discussões. Estas podem, na maioria das vezes, ser ignoradas com consequências mínimas. Tim tem algumas dicas para evitar ao máximo perda de tempo. O e-mail é quase certamente a interrupção mais significativa no local de trabalho. Minimize os e-mails que você envia e lê. Certifique-se de que o som e a notificação de e-mails estejam desligados. Tente verificar seu e-mail apenas 2 vezes ao dia. Tim sugere primeiro ao meio-dia e novamente às 16 horas. Esse tempo garantirá que você receba o máximo de respostas de e-mails enviados anteriormente. Filtre todas as chamadas telefônicas que você receber. Você não precisa responder a todas elas, e limite as ligações que você faz. Tim sugere que você tenha 2 números de telefone. Um deles pode ser usado como linha comercial, e o número do seu celular só pode ser reservado para chamadas urgentes. A maioria dos problemas e da comunicação relacionada com o trabalho continua no vídeo parte 2, onde você aprenderá de uma vez por todas a organizar sua rotina, seus empreendimentos ou começar o seu próprio negócio, de forma que fique tudo automatizado e você possa aproveitar a sua vida. Na descrição tem o link para você adquirir o livro do vídeo. Se esse conteúdo é relevante para você, deixe o seu like e se inscreva.